Povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma reunião aqui, esta live, onde nós temos profetizado o ano da multiplicidade de Deus. Hoje é o quarto dia já. Deus já tem nos abençoado. Deus já tem feito maravilhas em nosso meio. E tenho certeza que Ele tem uma palavra nesta noite para as nossas vidas, amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração em primeiro lugar. Vamos pedir a Deus que venha nos abençoar nesta noite, amém? Senhor Deus e Pai, Deus querido, Deus amado, Deus eterno, estamos aqui nesta live mais uma vez para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Pedimos perdão, ó Deus, por tudo que temos feito contra Ti, mas sabemos, ó Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, até mesmo além daquilo que nós pensamos. Então, Pai, glorifica o Teu nome agora. Abençoe cada vida que estará comigo nesta live, até aquelas pessoas que depois ouvirão desta mensagem através da rede social, através dos canais digitais. Eu te peço, Pai, glorifica o Teu nome e abençoa o Teu povo. É o que nós pedimos e já lhe agradecemos nesta noite em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos cantar uma canção e logo mais vamos estar meditando naquilo que Deus tem para cada um de nós em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor nesta noite. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Aleluia! E quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são, Senhor, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, para sempre, amém. Glória, glória, glória a Deus, amém. Pega a palavra de Deus, Juízes capítulo 8, livro de Juízes, o capítulo 8, nós estamos aí na unção da multiplicidade. Juízes, capítulo número 8, o versículo 22. Juízes,
o capítulo 8, o versículo 22. Amém? Juízes 8, verso 22 está escrito assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Veja que o povo chega para Gideão e diz assim para ele: domina sobre nós, ou governa sobre nós, porque nós temos visto que na tua vida existe uma unção excelente. Amém? Eles viram que através de Gideão houve uma grande libertação. E Gideão, ele tinha a unção da multiplicidade. Ele era abundante porque tudo que ele fez deu certo. Eu declaro e profetizo que tudo que você fizer também dará certo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus querido, Deus eterno, nós queremos aprender a tua santa e poderosa palavra. Então fala conosco nesta noite, Senhor. Manifesta o teu poder aqui neste lugar. Meu Deus, da mesma forma que o Senhor está aqui na minha vida, e seja também na vida desta pessoa, onde quer que ela esteja, no seu trabalho, na sua casa. Meu Deus, fala conosco. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos então meditar naquilo que Deus quer falar com cada um de nós aqui nesta noite, em nome de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Gideão, ele estava marcado pelo medo, pelo desânimo e pela escassez. Porque a Bíblia fala que durante 7 anos o povo estava vivendo uma vida miserável. E por que o povo está vivendo essa vida miserável? Primeiro, por causa deles mesmos. Aqui no capítulo 6, no versículo 1, olha o que diz: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então todo aquele mal que o povo estava vivendo era por causa deles. Aí nós começamos a entender que muitas vezes o mal que nós estamos vivendo, a situação ruim que nós estamos enfrentando, é por nossa causa, é por nossa culpa. É porque nós deixamos de buscar o Senhor, nós deixamos de orar, deixamos de falar com Deus, e tudo isso acarreta tristeza para as nossas vidas. Veja que o povo faz o que é mal aos olhos de Deus, e por esse motivo diz a palavra que Deus os entrega na mão dos midianitas. E a palavra deixa bem claro que o povo foi tão oprimido, mas tão oprimido, o povo empobreceu, o povo ficou literalmente destruído, até que eles não aguentaram mais e começaram a clamar a quem? Ao Senhor. Olha o versículo 6. Versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E Deus usa esse profeta para dizer que vocês estão presos é por causa de vocês. Eu já livrei vocês, eu já guardei vocês, eu já tirei vocês da servidão. Então se vocês hoje estão vivendo em servidão, é porque vocês deixaram de buscar o Senhor. É isso que o profeta está dizendo. Deus já deu livramento, Deus já deu a bênção. Então se hoje vocês estão fazendo isso, é porque vocês não estão buscando o Senhor. A vida de vocês está destruída porque vocês não querem compromisso com Deus. Amados, ontem foi o jogo do Brasil. Como é que estavam as igrejas? Algumas fechadas. Deram glória para um time e não deram glória para Deus. Eu estava com a igreja aberta. 7 horas, 7h30, 8 horas, estava lá bem a igreja aberta.
Mas o povo preferiu dar glória para um time, para o futebol. E ganhamos o quê? A derrota. Quer dizer que deixaram de buscar Deus para assistir um time que não trouxe alegria. Se tivesse ido para a casa de Deus, seriam muito mais abençoados. Se tivessem depositado esta fé, esta alegria de buscar o Senhor, com certeza a vida do povo seria totalmente abençoada. Mas por que Deus permite que o mal chegue? Por causa disso. Deram a glória para homens e não quiseram dar glória para Deus. O pior são as igrejas que fecharam por causa do Brasil. Cada um deles vão prestar contas com Deus. Cada um deles vai falar, Senhor, não abri porque o povo não iria, mas Deus ia perguntar, mas e você, como sacerdote? Por que não ensinou o meu povo a me buscar? Aí você entende por que certas coisas ruins acontecem. Por que Deus permite que às vezes atrocidades, Deus permite que escassez, Deus permite que o mal chegue sobre o seu povo, porque o povo não tem colocado Deus em primeiro lugar. Por isso que o povo de Israel ficou na mão dos midianitas 7 anos. Por quê? Deixaram de dar a glória para Deus. Não deixe, meu amado, não deixe, meu amado, de dar glória a Deus. O povo começa a clamar ao Senhor. E o próprio Deus já havia dito, Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus deixou bem claro, se nós clamarmos a Ele, Ele vai ouvir. Porém o povo só deixa para clamar ao Senhor quando ninguém mais pode fazer coisa alguma ou coisa nenhuma. Aí o profeta prega, toda a nação ouviu. Quantos que se posicionaram? Só um, que foi o Gideão. Olha o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Depois da pregação do profeta, só uma pessoa ouviu a palavra de Deus. Só uma pessoa começou a fazer alguma coisa para o Senhor. Sabe o que eu entendo com isso? Não importa que seja só você. Faça o que a palavra está dizendo. Não importa se outros não querem buscar, busque você. Não importa se outros não querem orar, ore você. Não importa se outros não querem mais buscar a Deus, busque você, porque você vai ser encontrado e encontrada pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos que a unção da abundância é para aqueles, primeiro, que se posicionam com a palavra de Deus. Olha nós aqui hoje, posicionados, ouvindo o quê? A palavra de Deus. Então, a unção da abundância, a unção da multiplicidade, primeiro, é para aqueles que se posicionam com a palavra de Deus. Deus enviou o profeta pregou, mas só Gideão se posicionou. Não importa se é só você que está se posicionando, Deus vai te abençoar poderosamente. O que Deus disse para Josué? Lá em Josué 1, versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom? Ânimo, não pasme nem te espantes, porque eu sou o teu Deus, aleluia. Então, meu amado, se esforça. Pastor, mas eu estou me sentindo sozinho ou sozinha. Se esforça, você não está sozinho nem sozinha, Jesus está contigo. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, sabe o que Deus fala para Ezequiel? Põe-te de pé que eu vou falar contigo. Deus não fala com quem está prostrado, Deus não fala com quem está sentado, Deus não fala com quem está acomodado. Deus está falando, toma uma posição para que eu fale contigo, toma uma posição para que eu abençoe a tua vida, toma uma posição para que eu mude a história da tua casa, tome a sua posição. E Gideão foi o único que tomou a posição.
Segunda coisa, a pessoa que tem a unção da multiplicidade, ela reconhece que não é nada e não tem nada se não vier de quem? De Deus. Porque quando Deus começa a falar com Gideão, qual é a fala dele mesmo? Juízes 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. A pessoa que tem a unção da multiplicidade ou a unção da abundância, ela reconhece que não é nada, que ela não tem nada se não vier de quem? De Deus. O Salmo 115, o versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a honra e toda a glória. Quando nós reconhecemos que nós não temos nada, quando nós reconhecemos que tudo vem de Deus, é nesse momento que Deus vem com o seu poder e muda as nossas vidas, transforma a nossa história. Toda pessoa que se posiciona na palavra de Deus, que tem a unção da multiplicidade, ela está disposta a fazer o sacrifício pedido. É claro que quando Deus aparece para Gideão, Gideão entrega o melhor que ele tem. Gideão entrega lá o cabrito e um efa de farinha que é de 10 a 15 a Deus. Ele dá para Deus. Diz a palavra que ele oferece o que ele tem de melhor para Deus. Eu sei que você tem oferecido o teu melhor para Deus. Deus, melhor do que ninguém, sabe o que você tem feito para Deus. Mas existem coisas que Deus vai pedir para mudar a nossa história. Quando Deus pede, não é porque Deus precisa. Quando Deus pede, é porque Ele quer saber onde está o nosso coração. Aqui em Juízes 6, versículo 25, olha o que Deus pede para Gideão. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Olha o que Deus está falando, gente. Deus está falando aqui: olha, você vai pegar o segundo boi, o de 7 anos, que é do teu pai, e você vai oferecer a mim. Você vai fazer uma oferta para mim, ô Gideão. Para que eu mude a história, você precisa fazer isso. Pega o boi que é do teu pai de 7 anos, oferece o holocausto para mim, aí você vai ver o que vai acontecer. Amado, entenda uma coisa: só tem direito de viver uma vida sobrenatural quem se desprende do natural. Quando Deus pede algo para nós, não é porque Deus precisa, mas porque Ele quer fazer algo maravilhoso em nossas vidas. Vou contar um testemunho aqui rapidamente. Eu fui pastor numa igreja lá em Cabo Frio, foi a minha primeira igreja como pastor. E naquela igreja, Deus uma vez falou assim para mim: pega tudo que você tem e coloca no altar. E eu falei: Senhor, é o dinheiro do meu aluguel. O dono da casa onde eu moro, ele é de uma religião. Aí vai falar: tá vendo, todo pastor é ladrão. Mas Senhor, é o dinheiro do meu aluguel. Deus falou: me dá tudo o que você tem. Gente, eu lembro que eu peguei os R$500, que era na época, era o aluguel que eu tinha, o aluguel que eu pagava, R$500, e eu coloquei na arca do Senhor, porque eu obedeci o que Deus estava mandando. Eu não entendi o porquê que Deus pediu, mas Deus pediu, eu entreguei. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois, Deus colocou um homem na igreja. Ele falou assim: pastor, eu preciso conversar com o Senhor. Tem uma semana que Deus fala aqui no meu ouvido: pega esse dinheiro e dá para o meu servo. Pega esse dinheiro e dá para o meu servo. Ele falou: pastor, ele falou isso para mim: pastor, eu vou trabalhar, e fica aquela voz no meu ouvido: pega esse dinheiro e dá para o meu servo. Pastor, eu estou dormindo, vem aquela voz e fala: pega esse dinheiro e dá para o meu servo. Pastor, eu preciso te dar esse dinheiro. Abre as duas mãos.
eu abri as minhas duas mãos, isso lá em Cabo Frio. O irmão do irmão Francisco, nunca vou esquecer o nome dele, que já dorme no Senhor. Meu pastor, Deus mandou te dar. Eu abri as duas mãos, ele me deu na época 2 bolinhos de 50 desse tamanho. Eu falei, o senhor está dando para mim ou para a igreja? O senhor está dando para mim ou para ele? Não, pastor, Deus dá para o Senhor. Eu chamei na época um pastor adjunto que eu tinha, trouxe ele como testemunho e falei assim, olha, fala de novo, irmão Francisco. Aí eu mostrei, esse dinheiro é para mim ou é para a igreja? Aí ele falou novamente, pastor, Deus mandou dar para ti. E eu recebi, sabe quanto que Deus me deu naquele dia? 10 mil reais. Tem gente que hoje não acredita mais no poder do sacrifício. Até hoje eu creio no poder do sacrifício, porque eu sei que quando Deus pede algo para nós, não é porque Deus precisa, Ele só quer saber se vamos ou não obedecer a sua palavra. Ele só quer saber onde está o nosso coração. Eu dei 500, Deus me deu 10 mil, 10 mil, tocou no varão, Ele me abençoou. E é isso que eu digo para você, quando Deus te pede algo, não é porque Deus precisa, mas é porque Ele quer ver onde está o teu coração e liberar algo sobrenatural sobre a tua vida. Não tem como uma pessoa que vê algo sobrenatural, ela vivendo ainda o natural. Então, para que você viva o sobrenatural, você tem que se desprender das coisas naturais. Deus olha para Gideão e fala assim, Gideão, pega o segundo boi do teu pai, aquele lá de 7 anos, pega ele e oferece para mim em holocausto. E Gideão, ele obedece a palavra de Deus. O restante da história você sabe. Ele vence os medianitas, o povo fica feliz, porque a vitória foi certa diante do seu sacrifício. Só que nós vemos na palavra pessoas também que fizeram a mesma coisa. Lembra de Abraão? O que Deus pediu para Abraão? Pega o teu filho, o Isaac, o que você ama. Vai até uma das montanhas que eu vou te mostrar e oferece-o ali em holocausto para mim. Você lembra que Abraão fez lá em Gênesis 22, quando levanta o cutelo para matar o próprio filho? Deus fala, Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque agora sei que temes a Deus. E por causa desta ação te abençoarei grandissimamente. Veja que a atitude de Abraão trouxe a bênção para a vida dele. Só que houve outros também que Deus pediu e não fizeram. Quem Deus pediu e não fez, pastor? O jovem rico. Eu quero ler isso com você, aqui em Marcos capítulo 10. Esse eu quero ler para não ficar nas minhas palavras. Evangelho de Marcos, no capítulo número 10, o versículo de número 21. Marcos 10, o versículo 21. Jesus pergunta, você conhece os mandamentos? Ele fala, conheço desde pequeno. Quando ele fala que conhece os mandamentos desde pequeno, olha só o que Jesus faz. Veja, versículo 21. Marcos 10, verso 21. Jesus, olhando para ele, o amou. Veja, Jesus amou aquele jovem. E lhe disse, falta-te uma coisa. O que ele vai pedir para o jovem? Vai, vende tudo quanto tem, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Versículo 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja que Deus pediu para ele e ele não quis fazer. Então, quando Deus pede algo para nós, é um direito nosso obedecer ou não. Só que Deus só vai abençoar quem obedece. Gideão obedece, Deus dá vitória para Gideão, ele vence todos os midianitas, e naquele momento o povo quer fazer Gideão o quê? Governador, até o rei. Queriam colocar Gideão como maioral da nação. Só que Gideão nunca quis ser o maioral. Gideão sempre quis o quê? Que o povo adorasse quem? A Deus. Volta lá comigo em Juízes 8 para terminarmos aqui. Juízes 8. Gideão nunca quis ser o maioral, nunca. Ele queria que Deus sempre reinasse no meio do seu povo. Juízes 8,
versículo de número 22. A leitura inicial. Leia comigo. Versículo 22. Juízes 8, versículo 22. Estou aqui em Josué. Juízes 8. Achei. Versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, ou reina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Versículo 23. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Veja que a pessoa que tem a unção da multiplicidade, ela reconhece que não é nada e não tem nada. Que tudo vem de quem? Vem de Deus. Então Gideão não quer governar. Gideão quer que Deus governe o seu povo. Mas o povo está tão feliz com o Gideão e pergunta: o que nós podemos fazer por ti então, Gideão? Versículo de número 24. Disse mais Gideão: uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam a capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. Eles tinham muito. Cada um deu um pendente. Versículo 26. E foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas, as cadeias e as vestes de púrpuras que traziam os reis dos midianitas, afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. Eu termino aqui dizendo para você: Deus pediu o que para Gideão? Um boi de 7 anos. Gideão faz aquele sacrifício para Deus. O que Deus dá para Gideão? 1.700 ciclos de ouro. Eu fiz uma pesquisa. 1.700 ciclos de ouro dá mais ou menos, o peso era 11 gramas e 424 é o peso. Multiplicado por 1.700 dá 19 quilos e 420 gramas. O ouro está hoje a R$695, totalizando o que Gideão recebeu em um único dia, 13.500.000. Nos dias de hoje, se Gideão vendesse aquele peso de ouro, que era 19 quilos e 420 gramas, hoje ele teria em mãos 13.500.000 reais. Eu pergunto: quanto tempo o boi dele teria que trabalhar, plantar, colher, vender para chegar a 13 milhões? Quanto tempo? Muito tempo, mas muito tempo. Eu fiz também aqui um cálculo baseado na economia, para os amados entenderem o que Deus quer fazer. Baseado na economia, vamos supor que se a pessoa deposita R$200 por mês, quanto tempo ela teria que depositar R$200 por mês para chegar a 13 milhões? R$200 por mês dá 67.500 meses, que dá mais ou menos 5.625 anos. Quer dizer que ia demorar muito. Vamos aumentar R$500 por mês, dá 27 mil meses, que daria 2.250 anos, trabalhando, depositando R$500 todo mês. R$1.000, 13.500 meses, 1.125 anos. Quer dizer que o boi ia trabalhar, o boi ia morrer, ele nunca chegaria ao valor que ele recebeu em um dia. Mas eu fiz outro cálculo. Se fosse os R$200 todo dia, hoje 200, amanhã 200, outro dia, quanto tempo demoraria? Aí diminuiu um pouco, né? R$200 por dia
dá 67.500 dias, mais ou menos 185 anos. Já melhorou. R$ 500 por dia, quer dizer, todo dia depositando R$ 500, dá 27 mil dias, que é mais ou menos 74 anos. Diminuiu mais. R$ 1.000 por dia, dá 13.500 dias, dá 37 anos. Supondo que a pessoa depositasse todo dia R$ 1.000, em 37 anos ela conseguiria os 13.500.000. A palavra diz que Gideão recebeu em um dia. Que o sacrifício que ele fez lá atrás repercutiu na sua vida em um dia. Você consegue entender o poder do sacrifício? Eu vivi isso. Eu já contei aqui. Deus me pediu o meu aluguel da época, que era R$ 500. Eu coloquei no altar. Na semana seguinte, Deus tocou em alguém e me abençoou com R$ 10.000. Você consegue entender isso? Se o irmão tivesse me abençoado só com os R$ 500, já era 100% do que eu dei para Deus. É ou não é? 100%. Então, se ele tivesse dado os R$ 500, eu já teria recebido 100% daquilo que eu dei para Deus, mas não foi R$ 500 que ele me deu. Se ele tivesse dado R$ 5.000, seria 1.000% daquilo que eu dei para Deus. Mas ele me deu naquela época 10.000, 2.000% a mais daquilo que eu coloquei no altar do Senhor. Você entende o poder do sacrifício? Que quando você faz um sacrifício, mesmo que doa, mesmo que sangre, mas você faz na orientação de Deus, Ele vai restituir na sua vida. Ele que vai te abençoar. Ele que vai fazer. Eu já vi pessoas que me abençoaram e no mesmo dia ou no dia seguinte foram abençoados 2 vezes mais, 3 vezes mais, 5 vezes mais. Por quê? Porque Deus honra aqueles que o honram. Deus abençoa aqueles que abençoam. Deus muda a história daqueles que obedecem a sua palavra. Gideão fez um sacrifício e recebeu em um dia aquilo que mudou a história da sua vida. Nós estamos orando para que Deus mude a história da tua vida. Vamos orar então nesse momento? Cadê o meu pedido? Está aqui meu pedido. Nós estamos orando, estamos clamando para que Deus venha fazer o ano da multiplicidade na tua vida. Lembrando que toda pessoa que tem a unção da multiplicidade, ela se posiciona com a palavra de Deus, se posiciona na palavra do Senhor. A pessoa reconhece que ela não tem nada, que ela não faz nada se não for pela permissão de quem? De Deus. Está disposta a fazer o sacrifício que Deus pede ao seu coração. Então eu quero orar pela tua vida para que você receba ainda mais esta unção sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus querido, Deus amado, assim como o Senhor mudou a vida de Gideão, eu peço aqui nesta noite, muda a vida do teu servo, muda a vida da tua serva, transforma, Pai, de uma forma tremenda e poderosa a vida daqueles que têm orado e clamado diante de Ti, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que nada pertence a nós, que tudo vem de Ti. Gideão só teve a sua vida mudada porque ele obedeceu a Tua palavra, ele se posicionou na Tua palavra, a palavra que foi liberada, ele tomou posse e começou a fazer a parte dele. Meu Deus, essa pessoa não somente está tomando posse, mas essa pessoa também vai se posicionar em Ti, vai fazer a parte dele, vai fazer a parte dela. Então envia desde os céus agora a bênção para a vida, para a casa, para a família desta pessoa. Eu te peço agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, muda a história do teu filho, muda a história da tua filha, abençoa o teu servo e a tua serva poderosamente mais, e aquilo, Pai, que essa pessoa vai fazer para Ti, que ela receba 1000 vezes mais, 2000 vezes mais. O Senhor é poderoso para fazer. Entra na sua casa, no meio da
da sua família, na sua parentela, curando, libertando, sarando, transformando a vida de cada pessoa que está aqui dentro da tua presença. Eu creio, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, em nome de Jesus, pois a tua palavra deixa bem clara que aquele que prometeu é fiel para cumprir em nossas vidas. Por isso que nós te louvamos e te glorificamos nesta noite, em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mas tua palavra vai se cumprir. Mas tua palavra vai se cumprir. Eu creio que a palavra de Deus se cumprirá em nome de Jesus. Faça como Gideão, se posicione na palavra, reconheça que tudo vem do Senhor, e se Deus te pediu um sacrifício, faça, porque quando Deus pede, é porque Ele quer mudar a nossa história. Falar em sacrifício, deixa eu terminar essa live orando pela tua vida profissional, sua vida financeira, porque nós estamos com um projeto de queremos comprar um som novo. Na descrição nós colocamos aí o site, o link do site, até do Mercado Livre, para que os amados possam ver o valor que nós temos que pagar para comprar esse som novo, que são 2 caixas novas, uma mesa nova, porque o aniversário da nossa igreja está chegando aqui agora em setembro. Setembro vamos fazer 1 ano, de casa firme aqui no Rio de Janeiro, 1 ano. E Deus até aqui tem nos sustentado, até que tem nos abençoado. Eu quero convidar você a fazer parte desta bênção. Deus deixou bem claro, eu vou abençoar quem te abençoar. Gênesis 12, versículo 3. Então, se existe algo no teu coração, se Deus toca no teu coração, nos abençoe. Eu declaro que não vai faltar sobre a tua vida. Eu declaro que não vai faltar nada. Ao contrário, Deus vai multiplicar. Como, pastor? Eu não sei. Milagre não se explica. Primeiro você vive para depois contar como é que Deus ele fez. E eu creio que Deus vai te abençoar poderosamente mais em nome de Jesus. Amém? Então eu quero orar para que Deus te abençoe. Se há no teu coração a prontidão de abençoar, então com certeza Deus vai te abençoar muito mais em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho nada. Mas eu pergunto, e se Deus te der? Você abençoa também? Porque eu quero orar por você. Pastor, eu já tenho uma igreja, então você é fiel na tua igreja. Veja que Gideão foi fiel a Deus, pegou o cabrito que ele tinha, o efod de farinha, entregou para Deus. Mas o que Deus pediu era para mudar a história da sua vida. E aquilo que você for fazer, lá em Deuteronômio 14, 26, Deus lhe fala assim através de Moisés: e esse dinheiro darás por tudo aquilo que deseja a tua alma. Se você for fazer uma oferta, fazer um sacrifício, coloque o seu pedido. Eu vou estar orando por você. Eu tenho certeza que o desejo do seu coração se cumprirá em nome de Jesus. Amém? Então faça com suas mãos que eu vou orar pela tua prosperidade, porque diz a palavra que onde nós colocarmos nossas mãos vai ser abençoado. Eu quero abençoar a obra das suas mãos. Amém? Feche os olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu não posso terminar essa live sem pedir que o Senhor abençoe o teu servo e a tua serva.
Assim como o Senhor pediu para Gideão e ele viveu algo extraordinário. Meu Deus, fala com esta pessoa, porque eu tenho certeza que se o Senhor pedir para ele ou pedir para ela, essa pessoa vai obedecer, porque eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a sua história financeira. Então abra as comportas dos céus, abra, Deus, a janela dos céus e dá para este homem, dá para esta mulher, meu Deus, o melhor dessa terra. Abençoa a sua vida financeira, libera a causa na justiça, toca no ímpio e no justo para que dê dinheiro para essa pessoa, mas honra, Pai, o teu servo, honra, Deus, a tua serva de maneira tremenda e poderosa. Nós te pedimos nesta noite, Pai, e já lhe agradecemos na certeza que a tua bênção já está sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima segunda-feira. Que nunca falte a bênção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Se Deus permitir, quinta-feira, às 7 da noite, estamos aqui novamente orando e profetizando a bênção de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Que o amor do Pai, a comunhão do Filho e a graça do Espírito Santo sempre esteja sobre as nossas vidas. Olha, um beijo no seu coração. Deus abençoe a todos. Até quinta-feira, em nome de Jesus. A paz.